Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 10 ao verso 20. Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Bom, esta carta Paulo a escreveu de Roma, na sua primeira prisão, nos anos 61, 62, quando lá ficou. Paulo escreve esta carta para uma igreja que foi uma igreja extremamente importante no cenário do primeiro século, a igreja de Éfeso, igreja que Paulo plantou na sua terceira viagem missionária. De norte a sul. Meu nome é Luana. Experimentou um grande avivamento, uma igreja que viu a idolatria recuar, a feitiçaria recuar, a palavra de Deus prevalecer, uma igreja que plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor, hoje chamamos de Turquia, e ali Paulo viu os milagres de Deus acontecendo. Então ele sai dessa cidade, vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, é transferido para Cesareia, vai ser julgado em Roma, e de Roma ele escreve esta carta. Esta epístola é chamada de a rainha das epístolas paulinas. É a carta mais eloquente de Paulo no que tange a doutrina da igreja. No capítulo 1, Paulo trata da soberana escolha divina. No capítulo 2, ele mostra como estávamos antes de Cristo e agora quem somos em Cristo, retratando como judeus e gentios formaram uma única igreja, um único povo, um único rebanho. No capítulo 3, ele mostra esse mistério de Deus revelado agora, de que judeus e gentios formam um único povo. No capítulo 4, ele mostra a unidade desta igreja, falando dos dons espirituais. No capítulo 5, ele retrata para nós a prática dessa vida cristã, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, a necessidade de termos uma vida em família, de acordo com o projeto de Deus. E ele vai encerrar esta carta, trazendo-nos uma convocação para a batalha espiritual. Nesse aspecto não tem ninguém neutro, não tem ninguém em cima do muro, não tem nenhuma região neutra, não tem uma Suíça no meio da Europa que está fora ou longe dos combates e conflitos internacionais. Não. Aqui ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto, porque não é um assunto tão agradável aos ouvidos. Nós gostaríamos de ter a postura da avestruz, enfiar a cabeça na areia e achar que o perigo não existe. Mas o perigo existe. Ele está aí. Ele está dentro de nós, ele está à nossa volta.
E se nós queremos ter vitória, nós precisamos saber contra quem estamos lutando. E Paulo vai nos informar, a primeira coisa é que se você entende isso, você não pode lutar contra pessoas. Porque pessoas nos fazem sofrer. Pessoas nos decepcionam. Pessoas nos machucam mais do que circunstâncias. Pessoas estão tirando a nossa paz, ou o nosso sono, ou o nosso apetite, ou até a nossa caminhada ao longo da vida. Aqui, ali, acolá, sempre vai ter alguém pegando no seu pé. Vai ser uma pedra no seu sapato. Mas Paulo diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Em outras palavras, a nossa guerra não é contra pessoas. Ainda que você conseguisse tirar do seu caminho a pessoa que incomoda você, outra apareceria. E outra apareceria. Então não adianta você querer tirar uma pessoa do caminho, porque o que está por trás, muitas vezes, da pessoa que atormenta você, é um ser espiritual, que você não vê. E que você não tem forças para enfrentar esse ser espiritual com armas carnais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas você pode perguntar, bom, se a nossa luta não é contra pessoas, contra quem é? E Paulo vai dizer no versículo 12 que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo é que há uma diversidade de inimigos, há uma estratificação de poder. O reino das trevas é um reino organizado. É a ordem da desordem. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a ouvir falar de crime organizado. Às vezes o combate ao crime não é organizado, mas o crime é. Pois bem, há uma força maligna também organizada. Há uma estratificação de poder. Há comandantes e comandados. E eu gosto da figura de Francis Schaeffer, que foi considerado o maior intérprete do cristianismo no século passado, quando ele compara o nosso mundo como uma casa de 2 andares. O andar de baixo é onde nós vivemos, onde nós nos enxergamos, onde nós falamos, ouvimos, andamos, paramos, trabalhamos, descansamos. É esse mundo aqui, esse chão aqui. Mas no andar de cima, ele diz, esse é o andar das regiões celestes. Ele é real, embora você não o veja. Ele interfere nesse andar de baixo, e você às vezes não nota. E exatamente a nossa luta é contra o andar de cima. Porque é o andar de cima que interfere no andar de baixo. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E no versículo 6, ou melhor, no versículo 11, Paulo vai trazer aqui algo interessante para nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ele cita o líder dessa corja maligna. A Bíblia usa vários nomes para descrevê-lo, como o diabo, Satanás, Apolion, Abaddon, destruidor, antiga serpente, leão que ruge, tentador, maligno, pai da mentira, assassino desde o princípio, príncipe da potestade do ar, Deus deste século. Quando a Bíblia usa esses vários nomes, ela quer nos alertar que esse inimigo contra o qual nós lutamos tem um currículo que precisa ter cuidado. Não entra de cara limpa, não. Não pense você que o inimigo é uma formiguinha inofensiva. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, diz: nós não podemos ignorar os seus desígnios. Agora, há 2 perigos nessa luta. O primeiro perigo é subestimar esse inimigo. Pense comigo
um cenário de guerra. Não tem nada mais perigoso para um comandante que está liderando um exército numa batalha do que não saber contra quem está lutando. Quantas pessoas são? Que arma se usa? Que estratégia se usa? Porque se você for às cegas sem saber disso, você corre um grande risco de sofrer uma acachapante derrota. Então, subestimar o inimigo é um grande perigo. Entrar nessa batalha sem preparo é um grande perigo. Não usar as armas adequadas é um grande perigo. Achar que você não enfrenta lutas e problemas e que você está numa bolha ou numa estufa é um grande perigo. Mas há um segundo problema aqui. É quando as pessoas superestimam esse inimigo. Eu creio que a Bíblia ensina essa questão de batalha espiritual, está aqui no texto, não posso fugir disso. Mas equivocam-se aqueles que, em vez de se deleitarem no glorioso Redentor, ficam muito mais falando ou conversando ou atormentados pelo inimigo. O problema da igreja não é a presença do inimigo, o problema da igreja é a ausência de Deus. Se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Então, se nós estamos com Jesus, se nós estamos usando as armas adequadas, nós não temos que ter medo. Aliás, a Bíblia em momento algum nos manda ter medo do diabo. A Bíblia nos manda a ter temor de Deus, a resistir o diabo. A Bíblia, entretanto, quando se trata dos pecados da carne, não diz que você tem que resistir, você tem que fugir. Mas nesse quesito nós precisamos ter essa postura de não superestimar, de não subestimar, mas de entender o teor desta batalha. Então, eu gostaria só de pensar com você algumas coisas que eu já tenho escutado. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, será que o inimigo tem alguma capacidade de interferir na vida de um cristão? De um crente? Certa feita eu escutei um líder espiritual dizendo que o diabo não passa nem perto da casa dele. Tem outros que dizem, não, o diabo jamais entraria num templo cristão, num culto. Quando você vai para a palavra de Deus, parece-nos que é outra coisa que nós aprendemos lá. Por exemplo, Jesus contou a parábola do semeador, lembram? Que parte da semente caiu à beira do caminho. É onde os homens pisam. E onde as aves vêm e comem a semente. E quando Jesus vai interpretar isso, ele disse que essa ave que come a semente é o diabo. Que quando a palavra é pregada, ele vem e arrebata esta palavra. Ele cega o entendimento do incrédulo. Você já percebeu, você conhece alguém que frequenta a igreja há uma década? Já é PhD de escutar sermão? Já ouviu todos os musicais que a igreja preparou durante décadas? E o coração ainda não foi tocado? Como diz o ditado, entra no ouvido, sai no outro. É como uma pedra que a chuva cai e escorre. Quem é que furta a palavra? Jesus disse, é o diabo. Então, quando você vem para um culto, aqui esse é um ambiente de luta espiritual. Porque às vezes as pessoas vêm por um hábito, vêm por um costume, vêm por tradição familiar, vêm porque os pais exigem, ou porque cobram, ou porque a esposa cobra, porque o marido cobra, porque os pais cobram. Mas chega aqui e volta para casa do mesmo jeito, ou talvez um pouco mais endurecido. A Bíblia diz que o diabo semeia o joio no meio do trigal de Deus. E Jesus interpretou e diz que o maligno vem e semeia os filhos dele dentro da igreja. É por isso que Jesus diz que na igreja você tem trigo e tem joio.
Você tem ovelha e tem cabrito. Você tem gente que é e gente que parece ser, mas não é. Mais ainda, a Bíblia fala de que o diabo ele tem a capacidade de se opor ao pregador. Está lá em Zacarias capítulo 3, que o Josué estava ministrando e Satanás estava do lado direito dele para se lhe opor. É uma guerra, é uma batalha. A Bíblia fala que o inimigo, ele oprime pessoas com enfermidade. Lembra lá daquela mulher que ficou 18 anos encurvada, olhando para o chão? E Jesus expulsa dela um espírito de enfermidade. Não estamos de jeito nenhum afirmando que toda enfermidade é o demônio que põe. Não estamos afirmando que enfermidade, você expulsa enfermidade como se expulsa demônio. Mas há casos em que o próprio diabo oprime uma pessoa com doença. Como está lá em Lucas 13, 10 a 17. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,8 que Satanás barrou o caminho dele, bloqueou o caminho dele no avanço missionário. Vocês acham que não há resistência nos campos missionários? Que não há luta espiritual daqueles que estão lá na linha de frente? Que há uma oposição, uma resistência e levantamento de perseguidores e até de gente que vai massacrar, matar, martirizar os cristãos, os missionários. A Bíblia fala que o diabo dissimula, parecendo um anjo de luz, esconde os seus tentáculos. A Bíblia menciona que ele intimida, ele é um leão que ruge. E você já assistiu filmes dos animais selvagens? O leão ruge, não é para pegar a presa, ele ruge para espantar a presa. E a hora que ela assusta, ele vai e pega. A Bíblia fala que o diabo ele é um produtor de falsas doutrinas, doutrinas de demônios, heresias. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, achar que nós estamos numa bolha e que não existe esse perigo, que nós não precisamos nos preocupar com isso, que nós não devemos nos preparar para isso, não é uma atitude defensável do ponto de vista do cristianismo. Então, eu gostaria que você olhasse comigo agora o versículo 10. O que está escrito no verso 10? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo? Eu não posso entrar nessa batalha de cara limpa. Eu não posso entrar nessa guerra confiado em mim mesmo. Eu não posso vencer essa batalha com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos. Eu preciso de quê? Do revestimento do poder de Deus. E por que eu preciso do revestimento do poder de Deus? Primeiro, porque esse inimigo é poderoso. Versículo 12, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é uma luta. E é uma luta que você não pode vencer fiado nos seus próprios recursos, na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. Segundo, esse inimigo não é prisão de poder porque nós estamos lutando contra um inimigo maligno. Você vai notar comigo aí, por gentileza, no verso 12, que ele fala de dominadores deste mundo tenebroso. Quando você pensa num mundo tenebroso, você está falando dos porões da iniquidade. Meus irmãos, se você e eu, se nós pudéssemos saber 30% do que acontece nos porões, nos bastidores de São Paulo, o que acontece nas ruas, nas boates, nós ficaríamos perplexos, chocados. A que ponto um ser humano chega? A que grau de degradação a pessoa chega? A que nível de escravidão as pessoas são submetidas? Paulo está falando de um mundo que está tomado por trevas, que é governado por trevas, que é o império das trevas,
de cegueira espiritual, de opressão espiritual. O mundo jaz no maligno. Quando você vê filosofias sendo criadas, ideologias sendo mantidas, vícios terríveis sendo promovidos, doutrinas de demônios, depravação, violência, doenças, mentiras. Todo esse aparato tem por trás uma ordem espiritual maligna, que dissemina, que incentiva, que impõe isso às pessoas. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, por que eu preciso de poder? Eu preciso de poder porque este inimigo, além de ser um inimigo poderoso e maligno, ele é também astuto, porque, volta os olhos comigo para o verso 11, ele diz assim: revestiu de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas é uma palavra muito interessante no texto, é a palavra grega metodeia, de onde vem métodos, de onde vem estratagema, metodologia, formas diferentes, armadilhas diferentes, estratagemas diferentes. Porque depois de Deus, talvez ninguém nos pesquise mais do que o próprio Satanás e a sua corja. Conhece aquela frase que todos têm um chamado calcanhar de Aquiles? Um ponto vulnerável. E são 3 áreas que são as mais proclamadas, as áreas de fraqueza humana, que é dinheiro, sexo e poder. Se você pesquisar, via de regra, as pessoas são pegas num desses laços. Mas ele tem um arsenal. Se ele não consegue de um jeito, ele entra do outro. E às vezes você acha que você é muito bom numa área, e pode ser que a área que você acha que você é muito forte, seja a sua área vulnerável, porque nessa área você não vigia. Você não se cuida. Eu não sei se você já parou para perceber que nós somos mais vulneráveis depois de uma vitória que no aceso do combate. Você pega o Elias, por exemplo, que foi um gigante de Deus, que confrontou Acabe, que confrontou o povo, que confrontou os profetas de Baal, que foi um gigante de Deus. Depois da retumbante vitória, depois da restauração das chuvas, bastou um recadinho da Jezabel para tirar os olhos de Deus e fugir com medo, querendo morrer. Então cuidado com as vitórias, porque a tentação que vem ao coração é, depois de uma vitória, você ensarilha as armas, você descansa. Eu não sei se você já assistiu e gosta de filmes de guerra, mas via de regra, quando você está assistindo um filme de guerra, tem uma cena, começa uma cena tranquila, soldados brincando, descontraindo, batendo papo, dando risada, lembrando algumas coisas engraçadas do passado, e está dando risada. Daqui a pouquinho a coisa pega e pega forte. Já viu isso? Ou de repente você olha para o lado de lá, o inimigo parece que ele está desanimado, não manifesta, ou até recuou os seus combatentes, e quando se pensa que ele está desistindo da guerra, ele está reformulando o método para vir de uma maneira contundente, acachapante, avassaladora. Nós precisamos, meus amados irmãos, ainda desse poder, porque o verso 13, olha aí comigo: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Existe um dia que a Bíblia chama de dia mau. Eu não sei se vocês vivem isso, eu vivo. Tem dia que você acorda, parece que você está com um nó na garganta, não é não? Você está com angústia que você não sabe nem de onde vem. Parece que o mundo está desabando na sua cabeça. E problema vem em pencas, não vem sozinho. Quando ele vem o pacote inteiro.
Quando uma pessoa te perturba, não é só aquela que perturba, não. Outras se levantam no mesmo dia para perturbar você. Então, é importante entender que existe esse dia mau. Nós estamos falando de guerra, falando de batalha. Agora pense comigo. Se nós estamos falando de batalha, onde vocês acham que o inimigo vai escalar os seus agentes mais perigosos? É para o Morumbi? No clássico São Paulo e Palmeiras? Ou para a igreja? O grupo que resiste a ele e ao seu reino. Porque imaginar que o inimigo não pressiona o crente, Paulo está dizendo aqui, vem um dia mau, ele está falando para a igreja, está falando para você, está falando para mim. Tem esse dia mau. Agora, precisamos também entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Precisamos entender que ainda que a gente sofra algum revés, o plano de Deus na nossa vida não vai ser frustrado. Tem hora que você não entende o propósito. Eu estava escutando o pastor Ronaldo Lidório, fazendo com ele um podcast há pouco tempo, saiu essa semana, a entrevista com ele, e vale a pena assistir, porque eu busquei só contar as experiências que ele teve com Deus no campo missionário, experiências incríveis de sobrevivência, de ataques terríveis. Para você ter uma ideia, ele sofreu 29 malárias. Sabe o que é isso? A água foi envenenada algumas vezes. Quando ele foi levar os Novos Testamentos, que ele grafou a língua e traduziu para a língua do povo, com comba, e foi levar lá, isso foi um ataque de abelhas africanas, só no rosto levou 80 picadas. É suficiente para matar o cara. E houve um momento lá em Gana, que ao enfrentar todas essas crises, as dificuldades de malária, ficou lá 9 anos, ele não pôde andar como ele gostaria, longas caminhadas a pé, e ele não entendeu o porquê, e depois já foi entender. Foi nesse período que ele ficou recolhido por causa da doença, é que ele começa a tradução do Novo Testamento para a língua com comba. Talvez se eu estivesse na agitação, talvez se eu estivesse na correria, outros projetos tomariam conta, entrariam na prioridade. E ele estava fazendo um trabalho que haveria de refletir e reverberar para as futuras gerações. Então tem hora que parece que a coisa não está funcionando, que a coisa está complicada demais, e é Deus quem está agindo milagrosamente para um projeto maior, com resultados mais avançados ainda. Mas precisamos entender outra coisa, irmãos. Versículo 13, vejam comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, se você logrou êxito, ou se você alcançou uma vitória nesta área, nesse dia, nessa circunstância, não pense você que a luta acabou. Depois que você venceu tudo, não tire férias de Deus. Permaneça inabalável. Permaneça atento. Permaneça vigilante. Bom, o apóstolo Paulo, e eu quero caminhar para o encerramento, está mostrando que nós precisamos de poder, porque esta luta é espiritual e nós precisamos de armas espirituais. E Paulo vai elencar aqui essas armas. Aí confira, por gentileza, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a verdade não pode ser negociada. E ele diz mais, vestindo-vos da couraça da justiça. Não é a sua justiça, é a justiça de Cristo em você. Versículo 15, você precisa calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você não pode abrir mão do Evangelho na sua vida. Versículo 16, embraçando o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa usar esse escudo protetor quando vem uma dúvida, quando vem um pensamento louco, quando vem alguma dificuldade de você pensar, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou pensando isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? E você bota o escudo da fé e esse dardo inflamado do maligno é apagado. Eu gosto da obra do Mark Lloyd Jones, O Combate Cristão. Para mim é a melhor obra em português sobre batalha espiritual que eu já li. E ele faz uma análise dos dardos inflamados do maligno. Deixa eu fazer uma pergunta, não se levantar a mão não, porque de repente só acontece comigo isso. Você já pensou um negócio maluco? Que você ficou chocado e escandalizado com você mesmo? Meu Deus, isso não é meu. Eu não penso assim, eu não creio assim, eu não desejo isso, eu não quero ser isso, mas já veio. Mark Lloyd Jones diz o seguinte: isso é um dardo inflamado do maligno. Qualquer pensamento que passa pela sua cabeça, isso não é seu, você não crê assim, você não quer isso, você não deseja isso, isso não é os seus valores, não tem a ver com você, é o diabo jogando um dardo. Tem fogo na ponta da lança. Se você, como dizia Lutero, esse passarinho está voando na sua cabeça, você não pode impedir que voe sobre a sua cabeça, mas você deixa fazer ninho na sua cabeça, você pega esse pensamento maluco e começa a ruminar no seu coração. Você é incendiado, você é chamuscado. Então apague esse dardo inflamado maligno com o escudo da fé. Não, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, meu coração é de Jesus, a minha mente é de Jesus, os meus valores são de Jesus e eu não aceito esse tipo de pensamento. Então, ele diz mais, versículo 17, também tomar o capacete da salvação, ou seja, sua mente, irmão, precisa estar afirmada de que você, se creu no Senhor Jesus, está salvo, que o diabo é o pai da dúvida. Ele vai, não, é isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo? Ele põe dúvida, onde Deus põe certeza, ele põe dúvida. Então alimente a sua mente com a verdade que você, se creu no Senhor Jesus, está salvo, garantido por Ele, seguro nas mãos dEle. E você precisa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a arma de defesa, a espada é a arma de ataque. Tudo isso precisa ser regado de oração, conforme o versículo 18. Mas, deixa eu terminar dizendo que você e eu precisamos de poder para, com intrepidez, pregarmos a palavra de Deus. Olha o versículo 19 e 20 comigo. Você pode ler em voz alta comigo o verso 19 e 20? Vamos juntos? E também por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, se o apóstolo Paulo precisava de intrepidez para falar, para pregar, e eu, e você? Porque não basta falar, não basta pregar, é preciso intrepidez. E Paulo era aquele homem que pregava em público e no privado, quando estava com saúde e quando estava doente, quando tinha prosperidade e quando estava passando necessidade. Ele pregava nas sinagogas e no templo, nas praças e nas praias. Ele pregava dentro das prisões. Ele era um embaixador em cadeias. E quando esse homem abria a boca, o poder de Deus era manifesto. A glória de Deus era revelada. Os pecadores eram convertidos. O povo de Deus era confrontado, exortado, consolado e desafiado. Nós precisamos deste poder, para que com intrepidez continuemos a proclamar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.